Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 82. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado está o grande Ícaro. Tem censura de palavrão no Facebook? Não vamos exagerar, não vamos descobrir isso. Vai ser complicado. E aí, amigos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Do lado do Ícaro está o meu irmão Fábio. Pois é, né? Uma semana de 6 pontos alvinegros, só que foram pros alvinegros errados. A gente errou aí na formulação, né? Pedimos errado aí, ó, os nossos desejos. E quais são os seus desejos, Gibson, aqui do meu outro lado? Cara, eu já nem desejo mais, cara. Eu só peço com muito carinho. Não, mas eu acho engraçado, curiosamente, hoje que o podcast número 82 que lembra um ano tão bom pra gente da democracia corintiana. É verdade. A gente tem que discutir esses assuntos de hoje aqui, vai ser dureza, no podcast 82. É verdade, muito bem lembrado isso. Ele falou 82 ali, ditadura, né? Que belo link. Ele falou 82, eu quase chorei aqui. Eu falei, 82, cara. Vamos lá então, antes de chamar os destaques dessa semana para cada um de vocês, eu vou lembrar os nossos ouvintes, nossos espectadores do nosso possível sorteio. É bom dizer que é um possível sorteio. Possível, mas provável. Provável. Cadê a camiseta? Sorteio. A gente conta com a ajuda dos nossos espectadores, nossos ouvintes, para sortear essa camisa do Corinthians. Aí, olha que coisa linda. Essa E aí, camisa é importante 2017. mostrar o Olha lá, verso customizado, dela. ó, customizada, como tem que ser. É, Nem a gente tem quem escrito a gente assim. tem essa camisa. A gente vai sortear essa camisa quando atingirmos a marca de 250 inscritos Exatamente. no YouTube. Por enquanto não estamos nessa marca, então essa camisa é nossa. Quando atingirmos essa marca, a gente vai sortear essa camisa, vai ser pra onde vocês aí. Estamos praticamente na metade do caminho, falta pouco, galera. Vamos lá, se É a camisa inscreve. 2 desse ano, homenagem ao título 77, né? É isso aí. E lembrando, tem que ir lá se inscrever, vai no nosso canal do YouTube, se inscreve, procura lá Irmandade Corintiana ou YouTube/Irmandade Corintiana, tá fácil de achar. Corintiana com TH, dá um joinha Vai lá, se inscreve lá no canal do YouTube. Quando chegarmos em 250 inscritos, iremos sortear essa camisa. E vamos aos destaques dessa semana. Icarão, Vamos. começa você. Qual o seu destaque? Cara, bom, vim pensando em vários destaques, né, que eu poderia falar, enfim, grande Todos parte deles negativos. negativos. Um destaque que eu queria mencionar foi um lance curioso, que a gente até conversou durante o jogo, foi aquele lance da falta que o Jadson foi bater. O Cleison sofreu a falta, o Cleison tomou a iniciativa para bater a falta, e o Fagner pegou a bola e, assim, meio que ignorando o Cleison, pediu pro Jadson para ele bater, e aí o Jadson pegou a bola e falou, não, eu vou bater, e o Cleison falou, pô, deixa eu bater e tal. Eu tô mencionando esse lance porque, assim, acho que é bem representativo o quanto o Jadson tá totalmente sem noção do que ele tá fazendo, porque, assim, o Jadson não acertou uma bola parada, hoje a gente vai falar daqui a pouco do jogo, o Cleison entrou num momento muito melhor. E eu acho que vale, nesse momento que o Corinthians está passando, um pouco mais de consciência, cara. E eu acho que não tá tendo, desculpe o pleonasmo, mas não tá rolando essa consciência dos jogadores. E principalmente, por exemplo, de um cara como o Jadson, que é experiente e deveria botar um pouco a mão na cabeça e ver o quão prejudicial isso pode ser pro time Tem agora. que ter noção, né, do que tá acontecendo. Ele tem que ter noção do momento. O Jadson é o batedor oficial de faltas. Sim. Às de vezes, pênalti às também, vezes né? o De Maicon bate Escanteio faltas também, né? né? Pelo lado direito lá. Os dois revezam, né? Nesse ano o Jadson e o Maicon, com o Jadson batendo a maioria. Mas nesse momento tinha que pensar, pô, ele entrou, tá num momento melhor Tava no jogo, confiante, é quis o pegar a ex-time bola, dele exato. e tal. Tudo isso tem que E vale... fatorar na cabeça do cara, mais do que o orgulho dele de falar, não, eu que bato falta aqui nesse negócio. E vale dizer, a falta foi na barreira. O Bateu Jadson na barreira. bateu na barreira. A barreira se adiantou, diga-se disso. Adiantou, mas tudo adiantou. bem. Sempre se adianta. Mas sempre tudo bem, adianta. mas tudo bem. E se fosse um pênalti, você deixaria o Cleison bater ou você preferia Eu o acho que se ele Jadson? pedisse, eu deixaria bater sim, porque é isso que eu Se tô falando. ele Eu acho que é o sofreu momento... o pênalti, sim. Se ele sofreu não, eu o acho que pênalti, foi sim. o caso ali, sabe? Ele sofreu a falta, ele levantou, ele já foi pedindo a bola. O cara tava, maluco Podia ter... pra bater, entendeu? Então, eu acho que vale a confiança do cara nesse momento. Se o cara tá pedindo pra bater, é sinal que o cara tá confiante pra isso. Pode ser que ele vai errar, enfim, mas é um bom sinal. não sei como é que ele é batendo faltas. E digo mais, acho que o Cleison deu uma brochada depois desse lance, porque ele Saiu bem entrou puto, né? elétrico no primeiro tempo, os primeiros 15 minutos ele fez, aí aconteceu esse lance, ele deu uma sumidinha e demorou pra voltar. Ele saiu puto É, do lance, saiu ele ficou reclamando muito e tal. Saiu falando que você queria ter falado aqui no Facebook Live. E vamos lá, Fábio. Agora o espaço é seu. Qual é o seu destaque? Fale o que você quer fazer, falar nesse live. O meu destaque é que
acabou a paciência. Acabou. E não tô nem falando da minha paciência com o time, apesar de que a dos muitos torcedores certamente acabou já faz algum tempo. Eu tô falando da paciência do próprio time, de lidar com essas situações, de lidar com um lance como esse, de encarar essa pressão, de peitar isso de verdade. Fizeram reunião essa semana, aquela coisa que eu nem gosto que role, essa reunião com torcida organizada, etc. Eu acho isso uma bobagem tremenda, mas fizeram isso, fizeram um alinhamento lá, tal, não sei o quê, e adiantou o quê? Entrou lá, no primeiro tempo, não parecia ser um time que estava querendo ganhar o jogo, não parecia. Eu acho que o time perdeu a cabeça, perdeu a paciência um com os outros, o Carille também já tá perdendo a paciência, já tá falando, né, soltando faísca pros repórteres, então, e se perder isso, cara, aí ferrou, porque... Perde a liga do que foi o primeiro turno, na verdade, isso, onde tava dando certo. Falta agora... Quantas rodadas? Faltam 7 rodadas para acabar o campeonato. Essa daqui ainda vai terminar, mas faltam 7 rodadas para acabar o campeonato e a distância tá curta para jogar sem paciência, para jogar sem entender o momento que o time tá e sem ter esse respeito um com o outro que precisa ter, cobrar sim, mas saber o momento do time, como você falou, né? Entender que quer brigar, briga no fim do ano. Sim. Né? E a gente tem casos... campeão e briga e pronto. A gente tem casos icônicos de elenco com briga, alguma coisa assim, sei lá, em outros títulos. Mas, porra, era outro contexto, era outra qualidade técnica até também. E uma das virtudes que esse time tinha, se não a técnica, era a união, a lógica, enfim, a coerência entre o time. E não tem isso, né? Da minha parte, acabou a paciência com um deles ali, que é o Romero, que hoje entrou para não fazer bosta nenhuma em campo. Pode falar a palavra, vamos falar bosta, não fez bosta nenhuma em campo esse Romero hoje, não fez nada. O Ruindriguinho também foi um lixo, mas depois acertou um chute no aranha lá, pelo menos para quem tiver o aranha no Cartola pontuar. Tá se adiantando um pouco sobre a partida, a gente vai falar melhor e mais detalhadamente sobre a partida, certo? Enfim, eu tô falando do fim da paciência. Mas, Gibson, vamos para o seu destaque então, que o meu irmão também acabou a paciência dele. Então, o meu destaque é contrasta com o seu, que tá com o fim da paciência. Quem, pelo visto, tá com paciência demais é o Carille, que não muda o time, cara, pelo amor de Deus. Né, já tá muito claro que tem jogadores ali. Espero que agora tenha acabado a dele também nesse sentido. Não é possível, cara. Se no próximo jogo ele entrar com o mesmo time, cara, bicho, na boa, cara, a diretoria tem que intervir, cara. Assim, não dá, velho. E magicamente ele pode fazer isso, né? Porque tinha 7, 8 pendurados e mesmo assim nenhum deles tomou cartão amarelo. Mas então ele consegue repetir essa Mas eu vou te falar que não é pessimismo, mas sabe o que eu acho que não vai mudar? Porque na segunda-feira, depois da coletiva que ele deu depois do jogo do Botafogo, falou que tava puto porque tomou gol de bola aérea, não sei o que, bababá. Não mudou. Tomou hoje de novo um gol de bola aérea, mas não é possível que ele não veja que assim que o Cleison entrou, o jogo mudou. Sim, mudou da água pro vinho. Assim, eu vou dizer até que Gabriel entrou também mudava o jogo. O Marquinhos Gabriel infelizmente tá machucado hoje, não pôde jogar, né? Cara, até quando o Casim entrou, achei que melhorou hoje, cara. O Casim! Que fase! Então, assim, em defesa do Carille, mais ou menos, porque eu concordo com você. Mas o Carille pode argumentar, se ele estivesse conversando aqui num tete-a-tete com você, ele pode argumentar. Mas o time melhorou porque eu tirei um volante e coloquei o Cleison. Né? O Cleison não entrou, não substituiu um atacante por outro atacante. Ele mudou, o time atacou mudou mais o esquema tático, mudou o esquema tático. Sim. E não porque, você entendeu? Não, ele poderia argumentar isso, mas ele tirou um cara que tava jogando meia boca e colocou um cara que tá jogando melhor. Depende se fosse acho que mudou mais a qualidade de quem entrou, e mudou mais a qualidade de quem entrou do que o esquema tático. E cara jogando meia boca, ele podia escolher qualquer um ali. Eu prefiro reserva com vontade de jogar do que um titular sem condição técnica. Não, eu concordo com você, mas eu também acho que o Corinthians, esse elenco do Corinthians, ele é curto e a gente tá sentindo demais isso agora. Quer dizer, apesar da gente ter um Cleison que tá entrando bem, um Marquinhos Gabriel que tá entrando bem, quer dizer, faltam opções, quer dizer, o Marquinhos Gabriel nesse caso tava até machucado, né? Não tava nem no banco. O Pedrinho, um novato ainda, né? Então, faltam opções ali ofensivas diferentes também pra ele brincar mais, ou pra ele ter mais opções, né? Eu até acho que falte, mas eu acho que também falta um pouco do time. O Pedrinho entrou aos 30 minutos do segundo tempo. E assim, já tava rolando o desespero, os caras não acertando passe, sem lógica nenhuma. Então assim, tudo bem, acho que o Pedrinho entrou, poderia talvez não ter feito nada. Tem que dar também o Alberto que o Aranha tava num dia hoje daqueles que, pelo amor de Deus, né, que o cara pega tudo. Mas, cara... Sim. Bom,
Mas vamos deixar pra falar do jogo em si. Boa. O Gibson, Daqui a 2 minutinhos, porque a gente tá perdendo a paciência. que eu quero falar do meu destaque. Ninguém pergunta o meu destaque, eu vou falar. Qual é o seu destaque, meu querido O seu Guilherme? destaque é sempre uma pergunta e É a uma gente que responde pergunta. o seu destaque, cara. Eu acho que a gente tem que tentar olhar o positivo. Vamos tentar parar de olhar o negativo. Que E zen, né? Paz e amor. E vamos nomear os jogadores pra vocês. Quais são os jogadores que estão bem, que estão jogando bem? Essa é a minha pergunta pra vocês aqui e pro pessoal do live. Pra gente tentar olhar alguma coisa positiva nesse Corinthians. Eu acho que o Cássio tá jogando bem. Eu acho que o Balbuena vem jogando bem. O Gabriel, ele deu uma caída. Talvez não colocasse nessa lista, enfim. E eu acho que o Jô. Talvez esses três, né? O Cássio, o Balbuena e o Jô. Pra mim. Eu colocaria essa lista, mas eu incluiria o... Não tô falando pela partida de hoje, mas o Cleison, ele tem tido um papel importante. Haja visto que no segundo turno ele é ele é o artilheiro junto com o Jô, né? Do segundo turno. E se você for pegar os gols e assistências que ele deu pela minutagem que ele jogou... Sim. Eu acho que o aproveitamento dele tá muito bom. Eu acho que... Tudo bem, ele não é um cara titular e tal, mas ele tem tido um papel importante nesses últimos jogos que o Corinthians não tem tido uma regularidade nos outros caras que deveriam ter, enfim, que a gente já falou várias vezes aí. E pra você, Fábio? Jogando bem, ninguém. O Cássio, né? Mas jogando... Porque, enfim, acaba sendo exposto ali. Não há, o Balbuena tá melhor que os demais, mas não acho que tá jogando bem. Ele teve fases muito melhores no Corinthians já. O Jô também, acho que tá num momento bem complicado ali. O Jô busca jogo e tal, mas eu não vejo ele correndo tanto quanto ele correu no primeiro turno, voltando pra marcar, auxiliando essas faltas de descida, de repente, que o Romero sobe e não volta. Tá nervoso também, tá bem nervoso. Tá nervoso, tá frustrado. Acho que essa questão de terem questionado muito a permanência dele no Corinthians ou não, ele tá ficando irritado. Não sei, cara, tá... Concordo, o Cleison tem um momento aí de crescente, mas também no meio desse momento também deu uma barrigada ali em um dado momento, né? Então acho que quem tá jogando bem mesmo assim é o Cássio, que tá fazendo defesas. Hoje fez uma que o juiz ia deixar ser gol se fizesse, mas apesar de estar impedido. O estava impedido, né? Mas enfim, o Cássio é quem tá jogando melhor, mas mesmo assim, cara, nesse time hoje, nas últimas 4 semanas, tá difícil falar de alguém jogando bem. E pra você, Gibson? Eu tomei na do Fábio, acho que o melhor mesmo ali é o Cássio, é o que tá segurando a onda de performance em relação ao resto do ano. O resto despencou. Mas eu acho que assim, daquela lista que você falou, né, se é pra falar assim, dos que estão menos pior, eu acho que o Balbuena tá menos pior, o Jô tá menos pior, o Cleison, concordo contigo, porque o Cleison, cara, ele tá entrando sempre bem, pode ter um jogo que ele entra mais ou menos, mas na média ele entra bem, no segundo turno principalmente. E eu colocaria nessa lista aí, que não é tão constante, mas dentro dessa média que tá o time agora, eu colocaria o Marquinhos Gabriel também. Quando ele entra, ele tá mudando o jogo. Que fase. Que fase, né? Que fase. Vamos lá, e o pessoal do live tá comentando, tá falando alguma coisa? O Dejair falou que tirando o Cássio, o resto é tudo vagabundo. A Thalita concorda, só Cássio mesmo que tá jogando bem. Aí estão xingando os demais aí. É isso aí, bom, vamos falar um pouco mais, já começou a falar bastante dessa partida, né? Mas oficialmente vamos abrir a discussão sobre essa partida contra a Ponte Preta de hoje, essa derrota. O que você achou um time aplicado, Ícaro? Você acha que o time... O que faltou? Vamos lá. Cara, eu acho que, assim, alguns pontos importantes pra falar desse jogo que eu acho que vai ao encontro, por exemplo, de segunda-feira. De novo, a porcaria do gol de bola aérea. Um gol daquele que a gente tomou hoje, ele é revoltante, na minha visão, porque o Arana, assim, você vê o lance, o Arana tá olhando a bola, é aquele erro amador de você olhar a bola e o cara passar aqui atrás de você sozinho, completamente sozinho. O Luca teve o tempo de olhar a bola, escolher onde ele ia cabecear no contrapé do Cássio. Então, assim... foi erro de marcação, né? Como os outros. É um gol bizarro de erro de marcação que, porra, o Corinthians como líder é uma vergonha. Eu acho que é um erro de marcação. Eu não concordo tanto com você que é igual ao erro dos 2 gols contra o Botafogo. Não. Porque era um lance de contra-ataque. Sim. Eu não quis dizer... Não foi uma bola aérea, foi uma bola parada. Clássica, assim, né? Sim. Porque o cara chegou na linha de fundo que realmente cruzou, mas o Luca nem subiu, né? Ele só testou. Ele só testou ali. Diferente do jogo contra o Botafogo, que foram bolas paradas. Realmente, bola parada, a defesa inteira posicionada. Eu acho que o Arana tava voltando, quer dizer, o time tava voltando, foi um lance de contra-ataque. Realmente, o Arana se posicionou muito mal. Deveria estar de olho no jogador e não na bola. Acho que foi uma falha defensiva, mas acho que é uma falha diferente da que aconteceu no jogo contra o Botafogo. Entendi. Mas não, concordo. Eu acho que realmente. O gol tem a ver até com o que eu falei da falta de paciência, porque o que estava acontecendo no primeiro tempo inteiro
era isso, tipo, a bola caía no pé dos caras do Corinthians, o que eles faziam? Eles não tentavam trabalhar, eles davam um chutão pra frente, e foi nisso, assim, a bola tava naquele chutão pra lá, chutão pra cá, chutão pra lá, chutão pra cá, numa dessas o cara da ponte ajeitou, saiu ali, tocou pro Paraíba lá entrar e cruzar, correu mais que o Gabriel, cruzou, o Gabriel não conseguiu impedir o cruzamento, e aí o Arana falhou na marcação do Lucas, acho que isso é evidente, assim, o Arana ficou olhando ali, quando olhou pra trás, a bola tava passando na... E quando eu te falei do nervosismo do Jô, eu acho que isso foi muito evidente hoje do time, assim. O time começou a demonstrar uma estabilidade muito grande, assim, sei lá, o primeiro lance, já que o Jô se trombou com o Pablo ali pra cabecear num lance, que o Pablo entrou na frente e cabeceou, o Jô ficou puto e tal. Então, assim, eu acho que o time em si, como um todo, não tá preparado para passar por essa fase que tá passando, é bem nítido. Eu acho que tem o envolvimento do destaque do Gibson. O Carille, cara, o Carille não tá atuando nisso. O Carille tem, por exemplo, o respaldo do René Simões lá, sim, né, que é o coach dele, não sei o quê, para momentos de instabilidade. Porra, o Carille não tá... Ele mesmo, essa semana rolou uma entrevista que ele falou que ele ficava na dúvida, por ser o pior momento dele no Corinthians, ele ficava na dúvida se ele tinha que cobrar mais, se ele tinha que manter o perfil dele. E, porra, tem que chegar uma hora que, sabe, ô Jadson, abaixa a tua bola aí que você tá errado. Ô Fagner, já foi a seleção, velho. Eu acho que já entendeu? acabou o período de cobrar, né? Agora é um negócio de realmente tomar ações, né? Exatamente. Exatamente. É hora de trocar, não é mais bater papo. Não é cobrança, exato. Não é mais cobrança. O bate-papo é o seguinte, tirar, cara, meu. Te tirei do time por causa disso e daquilo. Vai entrar ali o Marquinhos Gabriel. Aí o Jadson vai olhar, porra, mas o Marquinhos Gabriel entra... Vai, cara, ele tá jogando melhor que você. É, claro. Não, e aí o que me desespera nesse tipo de situação é escutar, por exemplo, o Carille defendendo o Jadson falando, não, eu sei que a fase dele é ruim, mas ele é bom de bola parada. Porra, o Jadson não acertou um cruzamento, uma bola parada, um escanteio, passe... Porra, chute, ele isolou uma bola no segundo tempo. Tanto Puta que o único gol de falta do Corinthians no ano, direto de falta, não foi do Jadson, foi do Maicon. O Carille realmente aí se atrapalha um pouco, porque até o perfil de jogo do Corinthians não é de bola parada, né? O Corinthians não dependia dessas bolas para fazer o resultado. Ultimamente até seria ótimo se dependesse, se tivesse esse recurso a mais. Recurso a mais, mas não tem. Realmente o Jadson voltou com essa possibilidade, quer dizer, a gente até aqui no podcast falou, era uma esperança, né, nas bolas paradas, que não se concretizou. Acho que são poucos escanteios, inclusive, que o Corinthians leva a perigo. O Corinthians toma muito perigo em escanteios, mas não costuma levar tanto nos escanteios, né? Já levou mais, né? O Balbuena teve... Já levou mais, o Pablo teve uma fase e tal, enfim, mas nos últimos tempos isso não acontece. Eu acho que o cara ele errou também quando ele tirou o Gabriel. O Gabriel, pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians nesse primeiro tempo, e ele acabou tirando o quase Gabriel. Fez gol, inclusive. No intervalo, eu, por mim, tiraria o Maicon, que estava abaixo deles. Eu acho que enfim, depois do segundo tempo, essa alteração não... a opção dele pelo Gabriel não fez tanta diferença, assim, eu acho, no andamento da partida. Eu acho que aí depois o Maicon, jogando um pouco mais recuado, ele não jogou tão mal quando ele jogou o primeiro tempo. Até porque a Ponte não fez muito também no mas eu acho tempo que, exigir mas dele. Se você pensando em merecimento, né, que é uma coisa que o Tite falava sempre, que o Carille gosta de falar também, eu acho que merecia o Gabriel ficar no segundo tempo e o Maicon sair. Sim. Mas acho também que aí, de repente, pesou aquela questão dos pendurados, né? Ele quer contar com o Gabriel pro próximo jogo, até por toda a rixa Gabriel-Palmeiras, dar uma acendida ali. Então, eu acho que tem um pouco a ver isso também. Ele quis... O Gabriel tava pendurado, né? Se eu vou tirar um dos dois, eu vou tirar o cara que tá pendurado aqui pra eu ter ele no próximo jogo, garantir. Não sei, o cara, ele... No discurso, pelo menos, ele não costuma falar que pensa na próxima partida. No discurso, ele sempre fala que joga a partida no momento e tal. Ele teria que pensar a partir de agora no jogo contra o Palmeiras. No discurso, eu não sei se foi por isso mesmo. Eu não vi a entrevista dele falando qualquer coisa nesse sentido, nem que foi por um motivo ou por outro, né? O Cleison entrou muito bem, realmente já deu eletricidade na partida, né? Sim. O jogo mudou, as principais chances do Corinthians no segundo tempo saíram dos pés dele, acho que com exceção talvez um chute do Rodriguinho, que não foi o Cleison que participou diretamente, mas todas as outras oportunidades de finalização... Dele, né? Ele que acabou criando, estava envolvido ali. Ele que mostrou... o Rodriguinho acabou concluindo mais no segundo tempo, começou a aparecer mais no segundo tempo. Eu acho que ele talvez tenha sido o jogador que mais finalizou no gol, né? Do a bola de calcanhar ali, o chute. Eu acho que o Aranha realmente
jogou bem, defendeu bem, mas a principal defesa do jogo, se você olhar os melhores momentos, foi aquela do Sim. Cássio no primeiro tempo, que foi a mais difícil do jogo. Porque eu vou te falar que a Que do o jogador Aranha, tava- algumas bolas que o Aranha fez uma puta de uma defesa artística e tal, algumas delas foram em cima Então, dele quando, também. quando a gente vê os lances, quer dizer, foram defesas difíceis, mas eu acho que a mais difícil mais do de jogo... reflexo mesmo. Foi teve- mais de reflexo. reflexo. Teve uma do Pablo, nos que ele descontos, buscou. nos descontos teve um cabeceio num escanteio. Do Pablo. Foi o do Não, a do Pablo cabeceio. foi, que ele foi buscar ali Foi no no canto. canto, Essa é, sim essa foi foi- buscar. Eu acho que o Corinthians não pode se esconder atrás dessas defesas do Aranha. Isso que eu quero dizer, isso que eu quero chegar aqui. E não tô criticando o Aranha nem Não, nada sem disso. dúvida. Jogou bem, mereceu e tal. Pode ser até o craque do jogo do lado da Ponte Preta, né? Uhum. Mas eu acho que o Corinthians não pode falar que perdeu o jogo por causa disso, né? Então aí... Eu acho que o Corinthians não foi tão incisivo e não foi tão decisivo na hora que tinha que ser. É que aí Mas vai ao foi o que eu falei, encontro... entrou no jogo, não parecia ser um time que queria ganhar o jogo. É. Primeiro tempo inteiro não parecia isso. Exatamente. Quando tomou o gol, aí começou a pensar Dá a aquele respeito. desespero assim. de, vamos sim. ter que fazer alguma coisa. E eu acho que vai ao encontro, por exemplo, no jogo do Botafogo, foi pênalti no jogo, óbvio que foi pênalti no jogo ali no final. Mas porra, por causa do pênalti do jogo ia mudar todo o panorama do jogo. Não, o Corinthians não fez pra o merecer, Corinthians cara. entrou... Então assim... Essas duas partidas como visitante, né? O Corinthians realmente não jogou bem, quer dizer, não conseguiu se soltar. E eu tanto. acho que é você ficar buscando argumento e se cegar pro resto, sabe? E eu acho que a Ponte fez uma partida que pareciam muito as partidas que o Corinthians fez no primeiro turno, né? Aproveitar uma chance Teve e fecha duas a chances ali, casinha. uma com o jogador impedido, que o juiz não deu, mas o Cássio defendeu. A segunda chance foi lá e fez, se fechou, aí, claro, apareceu as defesas do Aranha e tal, e o Corinthians realmente não forçou tanto o jogo, né? Não pressionou, não exatamente. amassou a Ponte Preta ali no segundo tempo. Né? Não. Teve, como eu falei, teve 2 blocos de 10 minutos no segundo tempo. O Corinthians cresceu, fez uma pressão maior, mas não foi assim o tempo inteiro, não foi uma coisa constante. Como a gente falou aqui, depois que teve o lance lá da falta, parece que o Cleison deu uma Broxada, né? Aí ficou fora também um tempo, aí acabou, cara. Mas enfim, o fato é que agora perdemos 6 pontos essa semana, né? Juntando o jogo do Botafogo, o jogo agora da Ponte Preta. E temos um jogo de 6 pontos na próxima semana. É verdade. A gente por muito verdade. tempo ficou ponderando que, sei lá, quando o Renato Gaúcho falou aquele negócio de despencar, mas o Corinthians vai despencar. Aí ficou por muito tempo alegando que, não, mas os outros times também estão deixando de ganhar e tal. Mas e agora que não tá mais? Tudo bem, o Santos tá, mas beleza, o Palmeiras já acho- ganhou umas 3 seguidas. O que aconteceu no primeiro turno, o Corinthians realmente foi constante e conseguiu os resultados. Os outros times oscilavam muito. O problema é que no segundo turno o Corinthians entrou no jogo dos outros, né? Ele começou a oscilar tanto ou Sim. mais que os adversários. Agora, o Isso Corinthians tá realmente sendo prejudicou. constante no segundo turno. E agora- Esse é o problema, né? O Corinthians, não é que o Corinthians tá perdendo um ponto ou outro. O Corinthians ganhou um dos últimos 12 pontos que disputou. É muita coisa. Perdeu 11 pontos nas últimas 4 É partidas. muita coisa. Nessas 4 partidas, o Palmeiras não jogou todas as 4 ainda. Nas 3, acho que o Palmeiras ganhou 9. Cara, Então, dadas as circunstâncias, eram até partidas pra talvez ratificar o título, dependendo Sim, do frigir sem dos dúvida. ovos aí. é. E eu acho, cara, que o preocupante também é a questão do momento. Porque assim, vamos considerar que a gente tá indo agora pra um clássico. Com a bola murcha. Né? A gente não tem. Psicologicamente abaixo. A gente não tem ainda a noção do que vai acontecer amanhã. Mas, dadas as circunstâncias, o Palmeiras fez uma crescente absurda com um técnico que tá unindo os caras, ganhou 3 partidas seguidas, não sei o quê. E o Corinthians não ganha há 4 rodadas. 4 rodadas? É isso? 4 rodadas, né? O Corinthians não ganha 4 rodadas, perde nos últimos 4 jogos 3 derrotas. Cara, desculpa, é desesperador, é extremamente eu acho que preocupante isso. O momento é delicado porque a gente também tem um técnico com pouca experiência, quer dizer, que ele vai ter que tirar alguma coisa aí da cartola pra realmente colocar esse time no rumo, né? Abaixar um pouco esse nervosismo que a gente viu nessa partida. O meu, por exemplo. E colocar o time na direção correta, que eu acho que demorou um pouco. Acho que o Corinthians acabou se escondendo. Tinha maus resultados e acabava se escondendo um pouco naquela coisa da performance do time e do resultado e tal, essa diferença, enfim. Mas a gente falou diversas vezes aqui, tá 11 pontos de diferença. Cara, mas se continuar perdendo, uma hora vai piscar e vai cair pra 6, vai cair pra 4. E é o que tá prestes a conhecer. Eu acho E aí, quando eu falo, por exemplo, da consciência, cara, eu tava saindo de casa pra vir pra cá, o Cássio tava dando entrevista pro Renato Peters da Globo, e o Renato Peters falou, momento desesperador, preocupante, né? O Palmeiras tá se aproximando, o Corinthians também jogando bem. O Cássio virou e falou,
Não, discordo de você. Nas outras partidas tudo bem, mas hoje a gente tentou o gol, a gente jogou super bem, a bola que não entrou, o Aranha tava num dia bom, que é o que você tá falando na desculpa. Então assim, escondeu um pouco. se não tiver a mentalidade do que tá acontecendo, cara... Eu até espero que o Cássio tenha falado isso também, porque o Cássio já chegou e já detonou o time no microfone ali na saída do campo algumas vezes, né? E eu acho que de repente ele falou, não, acho que botou a cabeça no lugar e falou... Quero acreditar no que você tá falando. Falou aquilo, de repente, eu espero que nos vestiários e tal a conversa seja outra. Claro que da porta do vestiário pra fora, o discurso tem que ser um pouco esse, talvez, né? Mas do porta do vestiário pra dentro tem que mudar alguma coisa ali. Essa semana também ficou definida a eleição do Corinthians. Roberto de Andrade termina o mandato dele. A próxima eleição vai ser no dia 3 de fevereiro. Os candidatos, por enquanto, que estão apontando aí é o Cittadini, que já antigo conhecido de todos os corintianos, o Romeu Tuma Júnior, também muito conhecido. Meu Deus. O Osmar Stabile, né? que também é bastante conhecido, apesar de nunca ter tido um cargo de presidente ou de tão mais importante assim, mas ele nos bastidores do Corinthians também é conhecido. E o quarto e último candidato deve ser o André Sanches, que também já é bastante conhecido. E que se entrar provavelmente ganha, né? Tem que lembrar que nos últimos anos todos os presidentes são da chapa do Andrés, né? Uhum. Tanto o Mário Gobi quanto o Roberto Andrade vieram da chapa do Andrés. E o Mário Gobi no final acabou saindo até meio brigadinho com o Andrés e tal, apesar de publicamente nenhum dos dois falar isso. A gente aqui não tem poder de decisão nenhum nessa eu confesso que eu não eleição. acompanhei muito como é que ficou essa questão, mas eles estavam comentando, acho, de mudar essa data da eleição. Eu sou muito a favor, cara, porque faz tempo que estão falando em eu mudar. acho bizarro sem fevereiro. Parece que o Gobi tentou mudar e o Roberto Andrade também tentou mudar. Eu não sei como é que ficou a o desfecho diretoria dessa também história. Depois que você já faz o planejamento pro começo do ano todo, não sei o que, aí muda aí muda o presidente, é bizarro, Os cara. conselheiros não quiseram, por que não quiseram e tal, não sei, mas não mudaram. É uma data meio estranha pra mudar, porque o mandato começa logo em seguida, né? Não é que vai decidir a eleição e o mandato vai começar em julho, não é isso, né? Ele começa logo em seguida. Poderia já começar a eleição ser em novembro, pro cara começar a trabalhar em janeiro, né? Não, acho que até como a gente tá falando de pré-temporada, às vezes alguma coisa assim, a questão de você mudar o presidente antes, ainda bem que pelo menos, aparentemente, pelo que eles falaram da renovação do Carille, todos os possíveis candidatos estavam de acordo. Mas, porra, o que o Corinthians já passou por essa situação de, vai mudar o presidente, então não sabe se vai renovar, e contratação... O Cittadini, por exemplo, é um que já falou que se entrar, vai querer fazer um time foda, contratar gente... Então, assim, é muito pensamento diferente pra você tomar em fevereiro. Porra, fevereiro já tá começando Libertadores e Paulista. O Campeonato Paulista começa no dia 17 de janeiro. Janeiro, e Libertadores também, acho que é final de janeiro, né, se não me engano. Porque é o ano de Copa do Mundo também, né? Enfim, mas o calendário é mais curto, né? Tá aí esse próxima eleição no Corinthians, o próximo presidente vai sair no dia 3 de fevereiro do ano que vem. O Marcos Flávio Silva fala, vamos ser otimistas, vai Corinthians, essa é a atitude, temos que ir pra cima, não adianta ter cabeça baixa agora, temos que erguer aqui, somos líderes. Não, cabeça baixa não, mano, é a hora de criticar e de cobrar os caras. Então vamos cobrar, mas vamos olhar pra frente com o time. O otimismo eu acho que fica assim, eu vou ser franco com você, cara, gosto de Corinthians e Palmeiras, sempre gostei, e eu acho que o Corinthians tem um histórico relativamente bom de se superar em partidas assim. Quero acreditar que em casa, torcida, estádio lotado, jogo de final de campeonato. Quero acreditar que é a partida pro Corinthians reagir. É bom lembrar. Tenho acreditado isso em algumas outras partidas anteriores, mas quero acreditar que a do Palmeiras vai ser a definitiva. O histórico esse ano do Corinthians contra o Palmeiras é bom, até em partidas que realmente foram daquele jogo de 2-0, bem decisivas, né? No Paulista a gente teve uma vitória importantíssima contra o Palmeiras, naquele jogo que o Gabriel foi expulso confundido com o Maicon, o time jogou a maior parte da partida com um a menos, e no final do jogo o Maicon ainda conseguiu passar pro Jô e o jogo marcar um gol. Aquela partida realmente mudou, o Carille fala isso em entrevistas e tal, e nesse primeiro turno do Brasileiro também o Corinthians fez uma partida espetacular, talvez isso tenha sido a melhor partida do Corinthians. Tecnicamente falando. Jogando como visitante no Allianz Parque lá. Curiosamente, essa primeira partida que você falou foi a partida que deu a titularidade pro Jô. O Jô não era titular ainda. O Jô entrou no final. Ele tava sendo discutido. O Casim começou como titular. Como seu titular. E jogou bem, não dá pra dizer que o Casim tenha jogado mal. Até pela expulsão, quer dizer, o time sofreu bastante com isso, mas ele brigou e
cansou um pouco a defesa ali do Palmeiras e o Jô entrou descansado e teve sangue frio ali pra... E curiosamente também, essa outra partida que você falou, que foi a do primeiro turno, a gente tá falando de exatamente a partida que o Corinthians alavancou, né, depois daquela vitória do Grêmio, e que o Arana soltou aquela risada maligna depois do gol. Digo que é curioso porque, o Arana, cara, a queda dele foi vertiginosa, assim, nesse segundo turno, enfim. E, quem sabe, um jogo decisivo, assim, ele foi super bem contra o Palmeiras lá, então, sei lá, quem sabe é uma partida pra ele voltar a jogar bem também. Né? Isso que eu tô confiando. Acho que contra o Palmeiras nós jogamos 2 belas partidas esse ano, partidas sérias, partidas comprometidas, com o time jogando bem. Espero que agora, nesse próximo domingo, o time se comporte da mesma maneira e saia um bom resultado, claro, né? É o que todos esperamos aqui. Esperamos. Bom, não temos pendurados, teoricamente, né? Aliás, temos pendurados. Não temos suspensos. Não temos suspensos. Mas parece que o Jô sentiu alguma coisa, talvez periga em não jogar. Tem que ver o Marquinhos Gabriel, que também não estava nem no banco, né? Hoje. Como é que ele vai se recuperar? E parece que foi uma coisa simples. Então é bem provável que ele esteja disponível ali para o... Apesar da falta da inatividade, eu acho que é uma partida interessante para no segundo tempo pensar no Danilo, cara. O Danilo é um cara extremamente experiente, que pode ser útil nesse tipo de partida. E eu acho que falta um pouquinho de um cara ali pra dar uma organizada nos nervos. Eu pensaria no Danilo, acho que cara. Vai depender do resultado do jogo até lá. Não, claro. Digo assim, com relação à opção, entendeu? Eu acho que é uma opção interessante pra gente pensar Eu gosto tipo muito do Danilo, tô torcendo pra ele entrar em campo ainda esse ano, pra ser o jogador mais velho a vestir a camisa do Corinthians em partidos oficiais. A marca gol com a camisa do Corinthians. A marca gol, pode ser, não tenho nada contra. Mas o cara ele já definiu que ele é reserva na posição do Jô, né? Na posição de centroavante. Ele não deve colocar ele pelos lados nem no meio campo. Aí já dificulta um pouco porque ele tem colocado o Casim. E o Casim, bem ou mal e tal, ele é da função. Tem entrado bem ali. Então acho que pro Danilo dificulta um pouco ele entrar. Mas vamos ver, aí o Carille que vai decidir isso. Essa semana de novo pipocou a questão do Sheik, né? O Sheik falando que o Sheik tá com 39 anos e ele pretende encerrar a carreira dele no primeiro semestre do ano que vem. E ele quer encerrar com a camisa do Corinthians. A diretoria chegou a cogitar há algum tempo atrás um jogo de despedida para ele mesmo, mas ele quer porque quer fazer um contrato para voltar num primeiro semestre aí. Vocês são a favor? Não. Eu acho que a gente podia fazer esse jogo chamando o Mano Menezes para ser o técnico também honorário desse time. Aí vamos ver se ele aceita. Acho que eu pergunto porque, assim, depois do jogo que a gente viu hoje, cara, ainda assim, eu não sou a favor dele voltar, eu sou a favor de um jogo festivo, eu acho que ele merece. Mas, cara, eu acho que é importante saber reconhecer o que passou. Todas as fotos, todas as selfies, todos os autógrafos, todos os cumprimentos possíveis de todo corintiano que encontrar com ele. Ele merece isso e muito mais. Eu fiquei muito contente de ver Mas encerrar a carreira do Corinthians realmente ficou difícil porque nos últimos anos dele, ele realmente ele jogou, seja com a camisa do Corinthians ou seja por outro time, agora contra a Ponte, ele não tá merecendo um jogo homenagem de aposentadoria, eu seria a favor. Sim, isso que eu ia falar. Eu acho, por exemplo, eu fiquei contente de vê-lo bem e tal, se esforçando hoje e tal, mas nitidamente não é um cara que dá pra voltar a fazer um contrato, né? Uhum. Mas o Luca poderia voltar. Se bem que o Luca também já tava 14 jogos sem marcar gol. E fez contra o Corinthians. Se bem que o nosso titular é o Romero, que não marca gol há quanto tempo, né? Então. Desde o jogo contra o São Paulo, no primeiro turno. O Casim fez gol no... Então bota o Lucas no lugar de reserva, né? Não, mas o Lucas seria titular desse time? Tá entrando seria também. Não, eu digo, ele pode falar isso. Seria. Vamos ver. Mas, Gibson, lembra, pessoal, as nossas redes sociais, todas por as favor. nossas 6 redes sociais. Então, olha lá, fora o Facebook, o pessoal tá vendo a gente aqui. Tem o SoundCloud, o Twitter, o Instagram, o que mais? O YouTube, que é da promoção da camiseta aqui, galera, se inscrevam lá. E o faltou o que? O iTunes. Eu não sou um garoto da Apple, então eu não costumo pensar no iTunes. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Todos eles mandaram corintiana, só que no Twitter eles mandaram timão. Lembrando que a inscrição pode dar a camisa pra gente sortear, quando a gente certo? 250 inscritos no YouTube, nós iremos sortear. Vai rolar o sorteio dessa beleza aqui. Então vai lá, se inscreve. E é isso aí. Vai Corinthians? Vamos torcer pra melhor semana que vem, né? Uma semana de 6 pontos. Uma semana de 6 pontos. Vamos lá, literalmente. Vai Corinthians! Vai Corinthians!